Estamos de volta, subindo, descendo, estamos de volta. Muito bem, vamos lá para o menu arquivo, vamos dar continuidade aqui, tá? Agora a gente vai falar, galera, do item informações, tá? Informações ali do menu arquivo, certo? Aqui no arquivo, você tem aqui, ó, se você clicar aqui, você tem informações. E aqui em informações vocês têm alguns itens ali. Deixa eu abrir aqui. Então, olha só. Aqui em informações você tem proteger documento, verificar se há problemas. Tá? No documento. Como diz o outro, problema. Vamos ver se tem problemas. Muito bem. Aí você tem aqui gerenciar documento e você tem o gerenciar suplementos. Tá? Muito bem, pessoal. Isso aqui são assuntos muito importantes, sempre cai nas provas, assim, mais quando a banca quer eliminar o cara. Exemplo, uma questão boa que cai em concurso. O Word, através do menu arquivo, tem opção que permite criptografar o documento. Sim ou não? Tem opção que permite habilitar o documento como final, né? Edição final do documento, né? Assinatura digital é possível colocar no documento. É possível colocar senhas de proteção e senha de gravação, né? O que é a senha de proteção? O que é a senha de gravação? Então, assim, existem alguns elementos que são importantes aqui dentro do informações. Ah, professor, mas você não falou que informações mostra somente as informações do documento? Sim, olha só. O informações mostra no lado direito aqui da tela os metadados do arquivo, tá? Os metadados são as informações do ficheiro, aliás, do arquivo, né? Do arquivo do Word. Mas essas informações também são enviadas para o ficheiro, tá? Ou seja, para o arquivo em si. Então ali você tem o tamanho, a página, a quantidade de páginas que tem esse documento, palavras, o tempo total de edição, quanto tempo a pessoa demorou para digitar esse documento, título, marcas, comentários, última gravação, quando que foi criado, última impressão, né? Quem foi o autor do documento, né? Então, assim, ó, são as informações importantes que tem no documento. Metadados, inclusive, já caiu na prova do Senado Federal, isso já tem um tempo, foi em 2012, prova do Senado, tá? Que perguntou sobre os metadados que um documento possui. Então, beleza. Então tá, professor, então o que eu preciso saber aqui? Memorizar esses carinhas aqui no canto esquerdo. Primeiro, proteger documento. Quais são as opções que nós temos? Ó, proteger documentos, nós temos sempre abrir com somente leitura, criptografia, restringir edição, restringir acesso, tá? Assinatura digital e marcar como final. Então eu preciso que você anote essas informações, né? Porque sempre pede lá na prova isso aqui. Então anota aí, ó. Sempre abrir com somente leitura. Se você clicar aqui, ele vai abrir o documento só como leitura, né? Ou seja, não vai ser permitido ter edição no documento. Ele fica só como somente leitura. Ah, professor, coloca a senha? Não, é só clicar ali que ele desativa. Então, né, não sei qual que... Não tem uma função tão boa. Depois vem criptografia, né, proteger com senha. Isso aqui é importante, ó. Se a banca perguntar para você, o Word permite definir criptografia em seus documentos? Sim, tá? Então, ó, criptografia... É a criptografia mais simples que tem, né? Nós vimos isso lá na aula de segurança da informação. Então, criptografia simétrica, bem simples, para você colocar no documento. Evidente que se você esquecer a senha, aí, meu amigo, não tem como recuperar, sinto muito. Então, não esqueça as senhas, tá? Que ele até coloca um lembrete aqui, que ele faz distinção em letras maiúsculas ou minúsculas aí para senha. Então, se a banca perguntar, é possível colocar senha no documento? Sim, então tá. Que mais? Aí você tem restringir edição, controlar o tipo de alteração que outras pessoas fazem no documento, né? Quando você clica ali, ele abre o painel no canto direito. Aí aqui, ele tem aqui
Limitar formatação a uma seleção de estilos, né? Então, alguns tipos de formatações a pessoa não vai conseguir colocar. Restringir a edição, permitir apenas que esse tipo de aí restringir a edição. Aí se você vai permitir algum tipo de edição, sim ou não, se não, deixa desmarcado. Ah, vai permitir alguma formatação, se não, deixa desmarcado, tá? Aqui, ó, você está pronto a aplicar a proteção. Então, esse é o restringir, né? Restringir permissão ali no documento que você pode colocar. Então, ó, aplicar aqui, clicando em aplicar, ele vai restringir a edição do documento, tá? Então, a pessoa não vai conseguir fazer edições nenhuma, tranquilo. Aí você tem restringir acesso, concede acesso somente a algumas pessoas. O restringir acesso, ele só funciona com a ferramenta IRM instalada, tá? Então essa ferramenta, não vou conseguir abrir aqui os dois. A ferramenta IRM tem que instalar, tá? Do site da Microsoft, que é a ferramenta que permite que você defina para quais pessoas numa rede, por exemplo, o seu documento vai estar acessível. Isso é mais se você trabalhar em rede. Ainda que em proteger documento você tem adicionar assinatura digital. Então você sabe o que é assinatura digital, ela garante a autenticidade, né, e a integridade dos documentos. Nós vimos isso na aula de segurança da informação. Se você colocar assinatura digital no seu documento, vai garantir então a autenticidade, a integridade e o não repúdio. Lembra dessa? Ô professor, mas eles podem perguntar essas coisas de segurança da informação nas provas? Podem, inclusive pode até juntar. Por exemplo, você pode colocar assim, no Word é possível definir uma assinatura digital, garantindo então o não repúdio, garantindo a autenticidade, né, e integridade. Sim, então dá para colocar aí no Word, desde que você tenha uma assinatura digital. E marcar como final, se já caiu em prova, permite, ó, informe aos leitores que o documento é final. Clicando aqui, ele salva o documento, tá? Ele vai salvar o documento, você dá um nome para o documento, salva, pronto. Aí ele fala o seguinte, presta atenção no que ele está falando, ó. Esse documento foi marcado como final, para indicar que a edição foi concluída e que esta é a versão final do documento. Quando o documento é marcado como final, a propriedade de status é definida como final e a digitação, os comandos, edição e as marcas de revisão são desativados, tá? Então, a partir de agora, esse documento ele não pode ser mexido, né? Então, ele está marcado como final. Não é possível fazer edição, revisão, alteração no documento, tá? Então, aí, ó, quer ver, ó? Você vê que eu estou tentando digitar, ó, ele não consegue. Ó, a sessão está bloqueada. Aqui embaixo ele mostra para você. Olha lá, ó. Sessão bloqueada ali, ó, tá vendo? E aqui em cima ele fala, ó, marcado como final, tá? Marcado como final. Claro que você pode desabilitar isso também, né? Volta o documento o que era antes. Muito bem, marcar como final. Que mais? Aí nós temos aqui marcar como final, então fechou o proteger documento. O próximo item, verificar se há problemas. Na verdade, ele vai fazer o seguinte, aqui em verificar problemas ele tem inspecionar documento, verificar acessibilidade e verificar compatibilidade. Inspecionar documento, verifique se existem propriedades ocultas ou informações pessoais do documento, tá? Então, às vezes você vai compartilhar esse documento com muitas pessoas e o Word ele grava o seu nome de usuário, ele grava em alguns momentos o seu e-mail, ele grava o nome da sua empresa, por exemplo, né? Então, existem elementos de informações pessoais contidas nos metadados. Então, se você clicar ali em verificar problema, em inspecionar documento, ele vai tirar qualquer parte do Word que fala sobre os seus dados pessoais, isso para proteger a sua privacidade. Aí você tem verificar acessibilidade, né? Verifique se o documento tem conteúdo que cause dificuldade na leitura para pessoas com deficiência, que também é um recurso interessante, caso você for mandar esse documento, né, para que pessoas também com deficiência possam ler esse documento de forma tranquila.
então verificar a acessibilidade. Então anota isso também no caderno. E o terceiro ponto, verificar compatibilidade, procurar recursos sem suporte nas versões anteriores. Esse já é pouco usado porque hoje praticamente, desde a versão 2007 até a versão 2016, o Word segue o mesmo padrão de arquivo, de compactação, de elementos, né? Então não tem nada que um ou outro não tem, né? Claro, às vezes tem alguma coisa que o Word 2016 tem, o 2010 não tem, né? Mas é muito pouco. Isso é mais para quando aquelas versões lá do Word 2003, lá do passado, tá? Mas é uma forma também de repente você vai mandar esse documento para muitas pessoas e quer que ele seja lido por muitas pessoas, então clica ali para verificar se tem compatibilidade. Próximo item, gerenciar documento, tudo isso dentro de informações, hein? Recuperar documento não salvo, procurar arquivos não salvos recentes. Olha só, presta atenção aqui. O Word salva os seus documentos, independente se você não tenha salvado eles, tá? Isso é importante. O Word tem um recurso chamado autosalvamento ou salvamento automático. E tem banca que ainda pergunta quantos minutos ele salva. Então, a partir é de 10 em 10 minutos. É evidente que se você começou um texto e não deu 10 minutos e começou a digitar, aí sim você pode perder o documento. A partir dos 10 minutos ele vai salvando, ele vai criando um backup incremental, que nós já vimos sobre isso. Backup incremental, hein? Se a banca perguntar que tipo de backup que é feito isso aí, é uma cópia incremental, que nós já falamos sobre isso na aula de backups, tá? Então, tranquilo aqui, recuperar o documento. E suplementos, né? Suplementos, pessoal, são recursos, né? São plugins que você adiciona no Word. No caso, esse não tem nenhum suplemento, né? Os suplementos você pode baixar pelo site da Microsoft. Então tem vários tipos de plugins, de opções que você, mini aplicativos que você pode anexar ao Word para ele fazer outras coisas, né? Quero adicionar um suplemento que salva em PDF, converte em PDF, abre em PDF, né? Faz outras coisas em PDF, editar em PDF. Eu quero instalar um suplemento que vincula o Word ao Excel, que vincule o Word aos bancos de dados do Access. Então são vários tipos de suplementos ali. Muito bem, continuando. Imprimir. Então informações aqui, ó, informações fechou. Aí vem imprimir. Imprimir, você tem aqui a gloriosa impressora, né? Não tem muito o que falar. Uma coisa importante também aqui é que você pode imprimir em arquivo, tá? Imprimir em arquivo. Então, se você não tem impressora para imprimir, manda imprimir em arquivo. Aqui ele te mostra, deixa eu abrir aqui a caneta, mudar a cor dela. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui, ó. Aqui ele te mostra, então, como vai sair o documento. Então, aqui nós temos aqui impressora, o número de cópias, né? Então, imprimir o número de cópias. E aqui, se você quer imprimir tudo, né? Ou só algumas páginas. Aqui, se você quer imprimir apenas um lado ou os dois lados, frente e verso. Aqui, se você quiser agrupado ou não, em folheto. Orientação, retrato ou paisagem. O tipo do papel, né? As margens, se vão ser as margens normais mesmo, né? Então, são essas opções de impressão. E você pode abrir também aqui, ó, configurar páginas. Através do imprimir, ele abre também o configurar página. Isso aí é interessante, tem banca que pergunta assim, é possível abrir as configurações de página na opção imprimir do menu arquivo? Aí o cara fala, não, né? Imprimir é para imprimir, né? Opções de impressão, não tem essa de configurar página por lá. Tem sim, então você vê que você consegue abrir a janela do configurar página aqui pelo imprimir. Muito bem, tá? Então aqui fechou. Aí você tem aqui, ó, compartilhar, né? Compartilhar. Para você escolher opções de compartilhamento do seu documento. Então, deixa eu só apagar essa bagunça aqui. Apagando aqui, tá? Aqui em compartilhar, como que você quer compartilhar
o seu documento, tá? Compartilhar com pessoas, compartilhar por e-mail, apresentação online ou postar num blog. Pessoal, grava isso, escreve isso no caderno. Tipos de compartilhamento do Word no menu arquivo. Com pessoas, e-mail, apresentação online, no caso em PowerPoint, ou como blog, ou você vai compartilhar na nuvem, tá? Então memoriza isso aí, porque sempre eles perguntam em concursos os modos de compartilhamento que o Word tem, tá? Então, de novo, pessoas, e-mail, apresentação online, blog e também salvar na nuvem, tá? Na internet. Outro, você tem aqui exportar, tá? Mesma coisa, memorize aqui. Ó, você pode exportar o seu documento como PDF ou XPS e você pode exportar com outros formatos, que são aqueles que nós já falamos, tá? Então, ó, você pode exportar como outros formatos também, né? Você pode exportar como documento do Word, né? Com TXT, como arquivo de internet, o Word mais antigo, como modelo, RTF, tá? Com outros tipos, né? Salvar com outro modelo, ele vai abrir o salvar como, aí abre aquela janelinha que a gente já conhece, né? A janelinha de salvamento que vocês já conhecem. Muito bem, tá? Ô professor, você falou que o Word salva naquela versão do BR Office, né? Do LibreOffice, né? Tanto aqui em compartilhar, né? Aliás, compartilhar, em exportar, quanto no salvar como, você pode escolher outros formatos. Esse formato aqui, pessoal, ó, esse formato aqui, ó, Open Document, tá? Esse é o formato que os arquivos do LibreOffice vão abrir, tá? Texto do Open Document, tá? Então, arquivos que o LibreOffice ou BR Office vão abrir, ok? Tranquilo. Aí, que mais nós temos aqui? O fechar, que vai fechar essa janelinha, né? Conta, né? Aqui mostra informações sobre a sua conta, né? Isso aqui é difícil cair em concurso, então a gente pula isso aqui, né? Aqui mostra se o seu produto é ativado ou não, o autor, né? Quem que é o dono do produto, aquela coisa toda. Comentários, esses comentários aqui não são comentários no Word, hein? Toma cuidado, esses comentários é o comentários para o suporte da Microsoft, tá? Da Microsoft. Então, comentários se você está gostando ou não do Word. E aqui, assim, que entra bastante coisa, o item opções, tá? Item opções, que entra bastante coisa aqui do Word. E aí a gente vai ter que ver essas coisitas. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Opções. Deixa eu só limpar a tela aqui. Ó, opções, tá? Assim, ó. Aqui em opções eu vou passar o que é mais importante, que a gente percebe que caiu mais em concurso. Porque se você olhar ali, você tem geral, exibir, revisão de texto, salvar idioma, facilidade de acesso, avançado, personalizar, barra de ferramentas, suplemento, central de confiabilidade. Mas o que mais pede em provas é ali no geral, tá? Revisão de texto e salvar ali, tá? Então, ó, aqui em geral você tem aqui opções para usar em vários... O professor, o que eu preciso saber? Você vai passar um por um? Não, eu só preciso que você memorize mais ou menos o que tem aqui dentro, tá? Aqui no geral você tem otimizar para obter melhor aparência, né, que é o padrão do Word, mostrar mini barra de ferramentas após seleção. Então, vocês lembram que quando a gente seleciona uma palavra, ele mostra uma barrinha de ferramenta? Então, habilitar visualização dinâmica para deixar o texto mais bonito, atualizar o conteúdo do documento ao arrastar, né? Que mais que é padrão? Ah, ó, o nome do autor do documento, se você quiser mudar o nome do autor, tá? Que mais ele tem aqui? Habilitar recurso do LinkedIn nos meus aplicativos do Office, né? Então, isso aqui para ficar padronizado para o LinkedIn, quem tem a rede social LinkedIn. Aqui em exibir você tem exibição da página, mostrar espaço em branco entre páginas no modo de exibição layout de impressão,
Então, quando você coloca no modo de exibição layout de impressão, você vê que ele mostra um espaço em branco entre as páginas, né? Como se fosse o final de uma e início da outra, ele mostra aquele espaço em branco. Então, é esse recurso aí. Aí, ó, mostrar marcas de texto, né? Marcas do marca de texto. Então, aqui ele te dá aqui um exemplo, né? Do que vai ser mostrado, aqui, do que ele está falando. Desativa essa opção para ocultar marcas de marca de texto na tela durante a impressão. São as marcações, os comentários durante a impressão. Mostrar dicas de ferramentas, né? Na hora que você focalizar numa ferramenta, mostrar a dica da ferramenta. Sempre mostrar essas marcas de formatação na tela, né? Bom, isso aqui nós vimos, inclusive isso aqui são os caracteres o quê? São os caracteres não imprimíveis, tá? Então, né, quais caracteres não imprimíveis que ele vai mostrar para você quando você está editando o documento. Só que você percebe que o único que está marcado é âncora de objeto, né? Que quando você pega uma imagem, essa imagem é ancorada ao texto, né? Que é a âncora de objeto. As outras estão desmarcadas, né? Por que estão desmarcadas? Porque o cara que habilita é esse carinha aqui, né? Marcas de parágrafo. Ele vai habilitar os espaços, vai habilitar as tabulações, né? Então são caracteres são os caracteres ocultos que você quer que apareçam no documento por padrão. Opções de impressão, imprimir desenhos criados no Word, né? O Word ele permite que você faça desenhos, né? Então ele dá a opção de você imprimir esses desenhos, isso é óbvio, né? E o resto está tudo desmarcado, imprimir cores e imagem no plano de fundo, imprimir propriedade do documento, é óbvio que você não vai imprimir a propriedade no documento. Imprimir texto oculto, tá? Texto oculto também não, por padrão, tem que ficar desabilitado. Atualizar campo antes de imprimir e atualizar dados vinculados antes de imprimir, porque às vezes você tem alguma alteração e aí você manda imprimir e não sai aquela alteração, então ele atualiza tudo. Revisão de texto. Em revisão de texto, isso aqui sim é importante, eu quero que você guarde isso aqui, ó. Aqui, ó, opções de autocorreção, isso aqui tudinho, tá? E isso aqui também, ó. Isso aqui tudinho eu preciso que você guarde, tá? Por quê? Porque isso aí já caiu em concurso e tinha gente que tomou chocolate gostoso na prova, tá? Então, olha só. Se a banca perguntar assim, através do menu arquivo, opções, o usuário permite definir opções de autocorreção e autoformatação? Sim, né? Correção ortográfica? Sim. Lembrando que tudo que você marcar ou desmarcar aí vai ser gravado no arquivo normal.dot, que é aquele arquivo de modelo do Word, né? Lembra que é o arquivo de padrão do Word? Qual que é a fonte padrão do Word? É o calibre. Qual que é o tamanho? Tamanho 11. Então é aqui, se você mudar também alguma coisa, vai tudo para lá, para o normal, né? Então, ó, ignorar maiúsculas, ignorar palavras em maiúsculas, né? Sim. Ignorar palavras que contêm números, também, tudo marcado. Ignorar endereços de arquivo em internet, né? Ó, ao corrigir, isso aqui na parte de correção. Isso aqui é o que ele não vai corrigir, que ele vai ignorar. Então, se você digitar uma letra toda em maiúsculo, ele vai deixar tudo em maiúsculo. Sites de internet, endereço de internet, ele vai deixar tudo bonitinho ali. Tá? Sinalizar palavras repetidas, ele vai deixar também. Então, ele vai ignorar isso. Se você não quiser, você desmarca. Tá, aí vem aqui, ó, corrigir a ortografia e gramática do Word. Verificar a ortografia ao digitar, sim, ó, tá marcado. Verificar erros ao digitar. Palavras confundidas com frequência, sim. Verificar gramática e ortografia habilitado, tá? Então, ó, se você desabilitar, o Word não vai mais fazer a correção ortográfica se você desabilitar aí essas opções, tá? E aí nós temos ali em cima opções de autocorreção, né, que também às vezes pode pedir lá na prova. É aqui, ó, opções de autocorreção. Ó, isso aqui também já caiu muito em provas, prova do Inmetro, que eu lembro que caiu isso aqui. Autocorreção, opções de autocorreção, memoriza. Ó, mostrar botões de autocorreção
corrigir duas iniciais maiúsculas. Eu não sei se vocês lembram, mas se você bater o B e o A maiúsculo no Word e continuar a digitar, ele vai deixar só o B maiúsculo, o A ele vai deixar minúsculo, então ele corrige isso, tá? São opções de correção aí do Word. Colocar a primeira letra da frase em maiúscula, né, que é o padrão do Word. Colocar a primeira letra das células em maiúscula, no caso de uma tabela. Colocar nomes dos dias em maiúsculo, tá? E corrigir o uso acidental da tecla Caps Lock, né, que às vezes acontece a gente errar a tecla Caps Lock. E aqui tem as opções de substituição. Por exemplo, eu quero que toda vez que eu digitar que eu digitar assim, ó, Palmeiras, eu quero que vire Flamengo. Isso aqui é para você tirar sarro do seu amiguinho palmeirense. O professor aqui é flamenguista, né? Então, olha só, pensa seu amiguinho palmeirense. Toda vez que ele digitar Palmeiras no Word, a hora que ele dá um espaço, vira Flamengo. Vai ser um espetáculo, ele vai ficar louco. Aí você fala, pegou um vírus chamado Ninho do Urubu. Então tá bom. Olha só, aqui nós temos que mais... É só isso, tá? Aí aqui depois você tem salvar, tá? Salvar. Aqui em salvar, aqui no item salvar, tá? Ó, pessoal, nós já vimos geral, tá? Exibição, revisão do texto, salvar. Salvar, eu quero só que você anote aqui isso aqui, ó. Ó. Lembra que eu falei para você que o Word ele salva o documento. Então, olha lá, ó. Ele salva, ó, salvar suas informações da autorrecuperação a cada 10 minutos, tá? Isso aqui também é o local onde os seus arquivos temporários salvos ficam, tá bom? Então, o Word tem o autossalvamento habilitado, como eu falei para vocês, né? Como eu falei para vocês, o Word, ele permite você salvar, né? É por padrão isso. Então, daqui é só isso que é importante, tá certo? O resto já não cai muito, assim, em arquivo, mas seria bom você depois dar uma olhada. Aliás, desculpa, não cai muito em prova, mas seria bom vocês darem uma olhada depois, né, as outras opções que tem, né, até para o vídeo também não ficar muito extenso, ok? Então é isso aí, galera. Ó, com isso fechamos esse bloco do arquivo. Você viu que tem bastante coisinha, ó, ficou uma aula grande. Quanto que deu aqui? Quase meia hora de aula, ó. Então ficou uma aula grande. Fechamos então praticamente o Word todo. Professor, ainda tem alguma coisa? A gente só vai gravar agora mais uma aula de Word no sentido de na parte de movimentação e seleção no texto, como por exemplo, o que acontece se você bater o Shift, seta para direita, seta para cima, seta para baixo, o Ctrl Shift seta, o que ele faz, o Ctrl e o Page Down, o que ele faz, o Ctrl Page Up, o Ctrl Shift Page Up. Isso também cai em provas, tá? Às vezes você está no final do documento, a banca pergunta assim, considerando que o cursor está no final de um documento, contendo 10 páginas, o usuário pressionou Ctrl Shift Page Up, né? O que vai acontecer e tal? Então, assim, ó, isso cai bastante nas provas, ok? Então é isso, galera. Fechamos aqui e voltamos, então, para finalizar de vez o Word Hadouken!